Olá pessoal, eu sou a professora Sônia Brandão, atualmente trabalho no Colégio Estadual Jorge Amado em Araguaína, Tocantins. E agora em tempos de coronavírus, sendo que todas as escolas do Brasil estão paradas, eu resolvi me mobilizar e estou aplicando aulas, videoaulas, que eu vou gravar aqui mesmo na minha casa, diretamente aqui para todo o Brasil. E especialmente para os meus alunos das turmas 1301, 02, 03 do Colégio Jorge Amado. Mas serve para todos, principalmente a galera do terceirão que vai enfrentar Enem daqui a pouco e está aí rodado sem ter aulas nesse momento. Tá? Nosso assunto de hoje é linguística aplicada, porque a língua portuguesa ela se subdivide entre semântica, linguística, gramática, literatura, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho da linguística. O título da nossa aula é Figuras de Linguagem. O objetivo é conseguir identificar comparação, metáfora e personificação. Nós temos muitas figuras de linguagem, tá? Hipérbole, metonímia, catacrese, são várias. Mas o que a gente vai focar na nossa aula de hoje são essas três. São a metáfora, comparação e a personificação. E a habilidade da ABNCC, que as figuras de linguagem estão incluídas, é a habilidade EF67LP38. Tá bom? Se depois você quiser pesquisar mais sobre isso, você vai ter mais detalhes a respeito desse assunto. Então a pergunta que não quer calar é: qual o efeito de sentido dessas figuras num texto? Quando você pensa lá na metáfora, alguns alunos meus costumam chamar de metafora até, né? Ai, tia, eu não aguento essa metáfora, não entendo o que é isso. O que é a metáfora, o que vem a ser a comparação, o que vem a ser a personificação. A metáfora é quando você utiliza um determinado termo que o sentido não é real, não é aquele sentido ali que você está aplicando naquele momento, tá? Para isso é importante a gente entender um pouquinho sobre conotação e denotação. Daqui a pouco eu explico melhor sobre isso. No caso da comparação, ela é praticamente uma metáfora. A diferença entre a comparação e a metáfora é porque a comparação eu vou utilizar dois termos bem básicos. Ou eu vou usar o como no meio da minha frase, ou eu vou utilizar igual que. Eu posso usar o como ou o igual que. E no caso da personificação, é quando eu atribuo características que só o ser humano é capaz de executar a algum objeto inanimado, a algum ser que ele não tem como ele fazer aqui. Então vamos entrar na explicação da metáfora mais propriamente dita. A metáfora, meus queridos, é, por exemplo, se eu falar assim, se eu pegar o sentido da palavra coração, se eu falar para você, por exemplo, meu coração está apertado. Se eu usar essa frase nesse sentido aí, meu coração está apertado, eu não estou falando coração no sentido só lá do órgão que bombeia o sangue para o seu corpo todo, eu não estou falando só dessa forma. Eu estou querendo dizer que eu estou angustiada, que eu estou me sentindo um pouco, né, preocupada com alguma coisa, nesse sentido mais ou menos. E se eu falar também assim, o coração de tal pessoa não resistiu. Nesse caso eu estou usando o termo denotativo, o sentido denotativo. Eu estou falando que o coração mesmo, aquele órgão lá do corpo humano, que todo ser humano tem, ele não conseguiu bombear o sangue normalmente, e eu estou aplicando o sentido verdadeiro, real, aquele sentido que eu encontro no dicionário, tá bom? Se eu falar assim, essa pessoa tem um coração de pedra, eu não estou falando lá que é o órgãozinho que vai bombear o sangue, né? Eu estou querendo dizer que essa pessoa é insensível, ela é fria, ela ignora, né? Ela não tem empatia pelo outro, tá bem? No caso da comparação, se eu pegar esse mesmo exemplo aí do coração e quiser fazer uma comparação com ele, eu vou dizer assim: o coração dessa pessoa é como uma pedra, ou o coração desta pessoa é igual a uma pedra. Eu estou atribuindo, né, eu estou trazendo para aquele outro sentido, para o sentido conotativo e não denotativo. O sentido denotativo o coração é um órgão que está lá no corpo humano e bombeia o sangue. Esse é o sentido denotativo, que é o sentido real, aquele que eu encontro no dicionário. O conotativo é um sentido que eu estou atribuindo, que eu estou fazendo uma referência, uma analogia, uma espécie de comparação. No caso da personificação, é se eu atribuir para algum objeto, algum ser, uma característica que só o ser humano é capaz de fazer. Se eu falar assim, as pedras cantaram, é claro que a pedra não tem a capacidade de cantar, só o ser humano pode fazer isso. Então eu estou personificando a pedra, eu estou trazendo uma característica que só alguém humano consegue fazer para um objeto inanimado. Aqui um pouquinho do assunto, estava falando sobre conotação e denotação, a diferença deles. A denotação é aquele sentido que você vai encontrar no dicionário, o sentido real da palavra. A conotação já é um sentido mais figurado. Então, quando eu trabalho com a metáfora, quando eu trabalho com a comparação, eu posso usar esse sentido figurado. Você vai ver muito isso em letras de música, ou em poesias, na literatura. Se você estiver lendo uma obra literária, você vai ver com bastante frequência. Eu coloquei uns exemplos bem simples aqui para a gente trabalhar.
No caso aqui, minha cabeça está pegando fogo. É uma conotação. A panela está pegando fogo. Esse sentido aqui da panela está pegando fogo, eu já entendo que algum alimento que eu coloquei para cozinhar está queimando. E esse sentido é real, verdadeiro, é denotativo. Quando eu falo que a minha cabeça está pegando fogo, não quer dizer que alguém foi lá, acendeu uma fogueira e colocou na minha cabeça e está aqui a fumaça saindo. Não é nesse sentido. Eu quero dizer que eu estou preocupado, eu estou angustiado, eu tenho alguma situação que está me deixando, né, confuso, com medo, assustado com alguma coisa. É nesse sentido que eu estou falando. Voltando aqui para conotação e denotação. A conotação é aquele sentido que você vai trabalhar quando você estiver aplicando a metáfora ou uma comparação, tá? E no caso aqui, o exemplo que eu coloquei, minha cabeça está pegando fogo, não quer dizer que alguém foi lá e acendeu uma fogueira nos meus cabelos, na minha cabeça, não. Isso quer dizer que eu estou preocupada com alguma situação. Conotativo o sentido. Denotativo, a panela está pegando fogo. Realmente a panela está queimando. Alguma coisa que você colocou no fogo, né, para cozinhar, ele está em processo já de saturação, né? Seria mais ou menos isso. E se eu quisesse usar, eu quero pegar bem aqui então, aqui é o sentido conotativo, isso aqui eu posso chamar de metáfora. Essa frase aqui, minha cabeça está pegando fogo, é uma metáfora. Se eu quiser pegar essa metáfora e transformar ela numa comparação, eu posso fazer da seguinte maneira. Minha cabeça está como que pegando fogo, né? Está igual a fogo, está como fogo. Eu posso usar isso aí. A palavrinha como ou a expressão igual a. Tá bem? E quando eu vou trabalhar com a personificação, o que que é? Atribuir características que só o ser humano é capaz de executar para algum objeto. Se eu falar, as janelas olham. Claro que a janela não tem olhos, né? Ou, o sol está sorrindo. Não tem como o sol sorrir, porque é uma característica só do ser humano. E isso é a personificação. E onde é que eu vou encontrar, professora? Em que momento que eu vou trabalhar com isso aí? Com metáfora, personificação, comparação? Geralmente em poemas, poesias, letras de música, ou quando você estiver lendo uma obra literária, você vai se deparar bastante com isso. Tá bem? Então essa foi a nossa aula de hoje, bem rapidinha, só uma explicação breve. Depois, na próxima aula, a gente vai aprofundar outras figuras de linguagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se essa mensagem atribuiu valor à sua vida, deixa seu like, compartilha esse vídeo com mais pessoas. É isso aí. Beijo, fique com Deus.